Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a memória de Davi Miranda, ou missionário Davi Miranda, autoproclamado fundador e proprietário da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ele foi o inventor do milagre da prestação e muitas outras grossas heresias. Davi Miranda acumulou uma considerável fortuna de um público estúpido, porém fiel a ele. Mas aos poucos, sem perceber realmente o que está acontecendo, o Senhor está liquidando um a um os mais notórios hereges dessa terra. Todos eles costumam pensar em si mesmos, assim, que são invencíveis, que são imortais, mas a morte está aí para provar o contrário. Davi Miranda nasceu em 1936. É o fundador da denominação Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Amor, fundada em 1962. Filho de agricultor do Paraná, muda-se para São Paulo ainda jovem, onde se converte ao pentecostal, se tornando membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Até a década de 60, a grande maioria dessas igrejas protestantes era radicalmente contrária à política, ao divórcio, à televisão e outras práticas. Mas no final dessa década, muitos desses costumes foram abolidos e práticas modernas então começaram a ser aceitas. Não conformado, Davi Miranda, que foi movido pela voz de Deus e do Espírito Santo, funda um ministério no bairro da Vila Maria, mudando-se posteriormente depois para a Baixada do Glicério. O nome dessa igreja, segundo ele, o missionário, em sua autobiografia, foi revelado pelo próprio Deus numa madrugada fervente de oração. Em 1979, Davi Miranda adquiriu o terreno que hoje abriga sua sede, com capacidade para 10 mil pessoas. Em janeiro de 2004 foi inaugurada a nova sede mundial chamada o Templo da Glória de Deus, comportando aproximadamente 100 mil pessoas, em uma área de quase 80 mil metros quadrados. Por isso, sendo noticiada como o maior templo de Deus. Davi Miranda é casado com Ereni Oliveira de Miranda. O casal possui 4 filhos: Davi Miranda Filho, Daniel Miranda, Débora Miranda de Almeida e Leia Miranda Sorra. Milhões de almas têm sido ganhas para o reino do céu, salvas pelo Senhor Jesus Cristo através desse santo homem, do seu santo ministério, em cumprimento às promessas de Deus, e foi revelado naquela madrugada de oração que ele teve. Aqui vou narrar um trecho da sua autobiografia, onde ele conta como Deus falou com ele para fundar a Igreja Deus é Amor. Era mais ou menos 2 horas da manhã daquele dia, 2 de novembro de 1961. Eu senti como eu estivesse flutuando pelos ares. Já havia mais de 3 horas que eu orava a Deus sem cessar. Eu estava de joelhos, com o rosto no chão. Minhas roupas já estavam molhadas de tanto suor. Eu podia viver naquele momento o capítulo 22 de São Lucas e o versículo 44 que diz: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corria até o chão. Eu sentia que era o Espírito Santo, aquele que habitava em mim, me fazendo sentir aquela graça maravilhosa.
Pois Jesus, quando orava no monte, por diversas vezes enfrentou noites frias e ainda assim se suou. Todas as noites, quando eu orava ao Senhor, eu sentia o fogo divino do Espírito Santo. E isso para mim já era algo normal que acontecia. Mas naquela noite, eu estava me sentindo de uma maneira diferente. O fogo divino era o mesmo, mas parece que mais intenso agora. Naquela madrugada, eu já não conseguia mais me conter. Minha carne parecia que já estava se separando da minha alma. Eu tremia assim convulsivamente da cabeça aos pés. Até meus dentes pareciam bater uns nos outros. Foi ali que eu senti algo. Eu senti alguma coisa, tipo alguém de imenso poder se aproximando de mim. O versículo 16 do livro de Provérbios, no capítulo 8, me veio então à minha mente. Eu amo os que amam, e os que de madrugada me buscam, este então me acharão. Havia já 4 horas que eu estava ajoelhado, orando. Seres celestiais estavam comigo, ao meu redor. Naquele meu pequeno quarto, ali eu podia senti-los se movendo ao meu redor. Esse foi o pequeno trecho descrito na sua autobiografia. É sempre assim. Deus sempre tem uma revelação para os fundadores de igreja evangélica. Com ele não foi diferente. O culto desse missionário, deste homem, era fervoroso. Até ele pensou. Muitos milagres aconteciam em seu culto, nas suas orações. Deus ouvia, claro que Deus ouvia, que até realizava o milagre a mando dele. Deus o obedecia. Após ele sofrer um atentado, alguns anos atrás, Davi Miranda começou a pregar em um púlpito de vidro, de parede blindada. Ele narra que em 1968, em uma nova revelação, o Espírito Santo o instruiu para que ele revelasse aos crentes que se desfizesse da televisão e abandonasse o uso de bateria. Nessa época, para ele o televisor era permitido aos membros e aos obreiros, mas não podia tê-lo em casa os seus seguidores. O missionário Davi Miranda obedece ao Senhor e passa sua ordenança. Foi a partir daí que surgiu a associação da TV com a besta. Ali ele fala: eu quero falar para aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus é Amor. E se aceitaram Jesus, o Divino Espírito Santo está me revelando: vocês que foram para outras igrejas, vocês estão doentes e enfermos. Vocês vão morrer. Prepara para encontrar com a morte. Quem está dizendo aqui não sou eu, é o Espírito Santo, porque vocês prometeu que nunca deixaria a igreja Deus é Amor. A Bíblia diz: é melhor não prometer do que prometermos e não podemos cumprir. Disse o líder, disse ele, o missionário Davi Miranda. Ele também disse que Deus não opera nas Assembleias de Deus. A sua mãe, Anália Miranda, uma das fundadoras desta denominação também, ela faleceu em 1984, mas deixou essa igreja pronta na mão do seu filho, Davi Miranda. Então Davi Miranda realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de cura e livramento aconteceram.
Mas também não foram só conquistas para ele. Houve também muitas perseguições. Que no ano 2000, a igreja Deus é Amor tornou-se alvo de investigação, quando um presbítero a qual trabalhou 18 anos para ele, e que havia sido disciplinado por desvio de dinheiro e transgressões ao regulamento interno, foi até a Bandeirante, emissora de televisão, encapuzado, e disse que a igreja fazia remessa ilegal de dinheiro. Fazia uma remessa para o exterior de 40 milhões de reais ligado ao narcotráfico. O missionário é uma pessoa discreta, com muitos cuidados com sua própria segurança. Ele tem um carro blindado. E como dito, ele discursa em um púlpito protegido por um vidro à prova de bala. Como dito também, que foi a sua filha, Débora Miranda, que por e-mail ao portal explicou que ele prega no caminho, pois ele foi vítima de um atentado quando recebeu tiros no rosto há anos atrás, mas o tiro não pegou. Deus desviou as balas. Mas agora ele faz a parte dele e Deus faz a dele. Davi Miranda faleceu no sábado, 21 de fevereiro de 2015, vítima do infarto. O velório ocorreu entre os dias 22 e 24 de fevereiro, no Templo da Glória de Deus, e o sepultamento no cemitério Jardim Ponto Florestal, na zona norte de São Paulo. Pela passagem de Mateus no Evangelho, Jesus diz: nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está lá no céu. Também no Evangelho de Mateus 7, no versículo 22, Jesus diz: muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônio e fizemos muito milagre? Davi Miranda deve ter dito isso a Jesus Cristo no dia do seu julgamento particular. Ou, se Jesus Cristo chegou nele e falou o versículo 23 da Bíblia do livro de São Mateus 7, Jesus lhe disse: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários do mal. Ou Jesus Cristo disse isso a ele? Não sabemos, porque se ele operava milagre quando estava vivo, quando estava em seus cultos, com certeza Deus o ouvia e com certeza Deus o levou. Mas não sabemos se realmente Deus o levou ou se Jesus Cristo disse isso a ele. Fique a dúvida. Se ele está no céu, se ele está junto ao Pai, então Davi Miranda, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.